Página 114 marco título nível 2 quarto. Se eu avançar, sigam-me. Janeiro de 1925 Março de 1936 Duce. 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 Viva o Duce! De centenas e centenas de janelas a aclamação vinha acompanhada de buquês de camélias e rosas vermelho escuras. Se aquele delírio selvagem da multidão soava como música em seus ouvidos, Benito Mussolini não demonstrou. Com os pés firmados na parte da frente do Alfa Romeo Escarlate, envergando a túnica cinzento esverdeada de cabo honorário da milícia, contemplava, com o queixo projetado para a frente, a multidão palpitante que se alinhava na Vila della Independência, entre as colunas, as mãos arrogantemente apoiadas na cintura. Na direção do carro, o chefe do partido na cidade, o cabeludo Leandro Arpinati, conduzia o Alfa Romeo um pouco mais depressa que o passo normal de um homem, ajudando, como um hábil diretor teatral, a dar maior expressão ao espetáculo. 6 horas antes o que passará a ser rotina diária das cerimônias fascistas, Mussolini inaugurará o novo estádio de desportos, de Bolonha, mais no estilo de um peão de rodeio que na qualidade de um primeiro-ministro, galopando furiosamente por uma rampa num cavalo branco como a neve para, detê-lo a poucos centímetros da beirada de uma plataforma de cimento. Fizera, em seguida, visitas muito rápidas, bem de seu feitio, à sede do partido, ao quartel da milícia e a um novo ginásio. Naquele momento 17 horas de 31 de outubro de 1926, um sábado começava a escurecer, um vento quente que levantava poeira das ruas nada prometia senão tempestade. Página 115 Marco Duce estava a caminho da estação central, o espetáculo chegava ao fim. A Leandro Arpinati parecia que os dísticos do tamanho de cartões postais, que haviam aparecido da noite para o dia nas paredes de Bolonha, o Duce chegará, mas não partirá, não passavam, afinal de contas, de falso alarme. O que aconteceu em seguida permanece até agora sujeito a dúvidas. A Benito Mussolini pareceu que um homem de estatura mediana havia, subitamente, rompido o cordão de isolamento para entregar-lhe uma petição. Dino Grande, já então subsecretário das Relações Exteriores, que ia ao lado de Arpinati, viu, ao invés, um homenzinho parado, um braço estendido. Para Arpinati o homem fora um vulto indistinguível no crepúsculo, quando, porém, avançou para o Alfa Romeo. Arpinati viu apenas que o estranho empunhava um revólver militar com correia de couro. Ao lado de Mussolini, Pupini, prefeito de Bolonha, nada viu, notou em seguida, horrorizado, que uma bala perfurara a manga direita de sua túnica depois de atravessar a do Duce e a faixa da ordem de Maurício que ele ostentava. Durante um segundo, que pareceu uma eternidade, Mussolini fitou, imóvel, o atacante. O carro deu um arranco para a frente, o homem desapareceu num turbilhão de mãos e punhais erguidos. Dali a uma hora, um ítalo balbo de expressão sombria, como comandante-geral da milícia, fazia um relato a Mussolini na estação central. O quase assassino, rapaz de 15 anos de idade chamado Antio Zamboni, havia morrido segundos depois do tiro, apunhalado 14 vezes pela multidão enfurecida. Porque, no entanto, o jovem Zamboni, que naquele dia vestira pela primeira vez calças compridas e que só se interessava por futebol, atentara contra a vida do Duce. Seria instrumento inconsciente dos responsáveis pelos dísticos das paredes ou algum outro homem teria disparado a arma e fugido, incólume, na confusão. A despeito de muitos meses de pacientes investigações, a polícia não conseguiu esclarecer o fato. A cerca de 65 quilômetros dali, na Vila Carpena, em Forlì, um dos retiros de Mussolini, fazia outra noite amena de outono. Sem coisa alguma para fazerem, os filhos do Duce Vittorio, de 10 anos, e Bruno, de 8 contemplavam da varanda as vacas que se dirigiam para o estábulo, as mariposas a esvoaçarem em torno das lâmpadas. Ambos haveriam de página 116 Marco lembrar-se, sempre, dos holofotes do automóvel do pai a brilharem abruptamente na escuridão e de Mussolini, pálido e tenso, a dizer quando a família se aproximou para saudá-lo: olhe aqui, Rachel, debaixo da luz, alguns milímetros mais. Lembra-se-iam, ainda, de que a mãe fizera qualquer comentário, depois do jantar, fora simplesmente buscar o cesto de costura a fim de dar uns pontos na faixa e na túnica do marido, antes de as colocar novamente no guarda-roupa. Rachel tinha motivos para aquela calma. 4 vezes, em 12 meses, assassinos tinham procurado matar Benito Mussolini, e nas 4 tentativas, com nada mais que o nariz arranhado e uma túnica perfurada, ele saíra incólume. Parecia haver razão para a família aceitar estas palavras de Benito: são inúteis os atentados contra a minha vida. Já foi predito que não morrerei de morte violenta. Naqueles 22 meses, decorridos desde que os chefes do partido haviam invadido seu gabinete, no Palácio Chigi, milhares de pessoas passaram a encontrar motivos imperiosos para desejarem a morte de Mussolini. Este via enfraquecer a ardente lealdade dos fascistas, e seu temor como que proporcionava poderoso incentivo àquele objetivo. Em 3 de janeiro de 1925, a coação dos fascistas da linha dura tornou-se manifesta quando o Duce assumiu, perante a Câmara dos Deputados, a responsabilidade pelo escândalo do caso Matteotti. Se o fascismo tem sido um movimento de criminosos, então sou o chefe deles, disse desafiadoramente. Valeu-se dos ilimitados poderes que lhe haviam sido concedidos para liquidar os dissidentes. Elementos moderados Dino Grande, por exemplo, foram banidos do Ministério dos Negócios do Interior. A escolha do novo secretário-geral, o grosseirão Roberto Farinaxi, significava a morte de todas as esperanças de acomodação. Em janeiro de 1926, Mussolini extinguiu, com uma penada, todos os partidos políticos, exceto o fascista. Os assassinos de Matteotti, submetidos página 117 Marco a julgamento na pacata cidadezinha de Chite, receberam pena simbólica 6 meses de prisão, pois foram extintos 2 meses depois por uma anistia concedida muito a propósito. 8 novos decretos do cancelamento de passaportes ao impedimento de ingresso, no funcionalismo público, a qualquer pessoa menos aos fascistas, transformaram rapidamente a Itália num estado totalitário. Todo lugar de reuniões suspeitas, inclusive as lojas maçônicas, foi fechado. Batidas policiais, prisões sem mandado judicial ou fiança, eram comuns. Eleições municipais tornaram-se coisa do passado, juntamente com o direito de greve e a liberdade de imprensa. Sob o novo governo de Mussolini, a tendência do fascismo emergiu com clareza tridimensional, uma elite nacionalista de automatos, com disciplina militar, que considerava primordiais as necessidades do Estado, acima de todos os outros direitos. Tudo para o Estado, nada senão para o Estado, nada acima do Estado tornou-se o grito de guerra, e foi dos milhares de pessoas cujos direitos foram violados que saíram os criminosos que não recuavam diante de coisa alguma. Ao que parecia, a primeira tentativa de assassínio por Tito Zaniboni, durante certo tempo deputado socialista e herói da Primeira Guerra Mundial, dificilmente poderia falhar. Em 4 de novembro de 1925, por ocasião da comemoração, na Itália, do dia do armistício, o visor telescópico do Maliquer, oculto atrás de persianas no 5º andar do Hotel Dragoni, já estava apontado para a sacada do Palácio Chigi, a 50 metros de distância, onde Mussolini apareceria para falar. Mas um elemento do bando de conspiradores
Luiz sucumbiu ao preço da traição e delatou Zannibone. Preso antes de haver disparado um tiro, o homem foi condenado a 30 anos de prisão. Mas onde um fuzil falhava, um revólver poderia ser coroado de êxito. Assim pensou a ilustre Violet Gibson, uma desequilibrada aristocrata irlandesa, de 62 anos de idade e que, para atirar a queima-roupa, se lançou da multidão alinhada na escadaria do Campidoglio em 7 de abril de 1926. Por sorte, o Duce, que comparecerá à cerimônia de abertura do Congresso Internacional de Cirurgiões, estava naquele momento dirigindo olhares cobiçosos para uma bonita moça que lhe atirara flores de uma sacada. Meia página 118 marco polegada mais e a bala ter-lhe atingido o cérebro, mas atingiu-lhe o nariz. Levado às pressas para o local do Congresso Internacional de Cirurgiões, o sangue a escorrer-lhe pelo peito da camisa, Mussolini, na ocasião, portou-se como verdadeiro artista. Cavalheiros, vim para entregar-me a seus cuidados profissionais, disse, de cartola, com esparadrapo no nariz, posou para os fotógrafos com um sorriso aberto e anunciou que nenhuma sorte desagradável aguardava Miss Gibson senão a deportação. Gino Lucetti confiava em granadas de mão, lançaria duas, com habilidade, através de uma das janelas laterais do cupê lancia de Mussolini quando atravessasse a porta pia a caminho do Palácio Chigi. Mas às 10 horas de 11 de setembro de 1926, exatamente 7 semanas antes do atentado em Bolonha, a sorte de Lucetti fugiu-lhe abruptamente. O motorista Hercule Borato, vendo-o projetar-se de detrás de um quiosque de venda de jornais, tentou atropelá-lo e, depois, acelerou o carro. Nervoso, Lucetti atirou a granada muito para cima, saltando do teto do lancia para 50 metros além. Foi com razão que Mussolini, empregando a terceira pessoa à maneira dos reis, disse, as balas passam, Mussolini fica. Também Lucetti foi condenado a 30 anos de prisão. Logo uma nova lei instituía a pena de morte para os que perpetrassem atentado contra a vida do Duce. Nas ruas de Roma, cartazes ostentavam as palavras que ele proferira da sacada do Palácio Chigi, perante uma multidão estática, depois do atentado de Gibson, se eu avançar, sigam-me, se eu recuar, matem-me, se eu morrer, vinguem-me. Mês após mês a situação tornava-se mais dura. Quando o prefeito de Gênova, Arturo Boccini, homem de 47 anos de idade, se página 119 marco tornou chefe de polícia, a Itália de Mussolini passou a ser um verdadeiro estado policial. Exteriormente um alegre conhecedor de ceias com lagostas e ninfas, Boccini, no entanto, era policial arguto e implacável, um orçamento de libra, 500 mil por ano, mais uma força de 12 mil agentes especiais, pesavam a seu favor. Sob a administração de Boccini, os pedestres só podiam passar a 500 metros de distância do apartamento de Mussolini na Via Rasella, e, no caminho do bloco de apartamentos para o escritório, todas as ruas ficavam interditadas ao tráfego 2 vezes por dia. A ferrovia em que o Duce viajava era, prévia e meticulosamente, examinada em toda a extensão por agentes à paisana conhecidos por morcegos. Antes de Mussolini inaugurar um novo edifício, agentes investigavam o interior da galeria de esgotos para verificarem se não fora ali colocada alguma bomba de efeito retardado. Quando ele seguia em seu carro, a toda velocidade, para o Lido, de Roma, a fim de nadar, agentes alinhavam-se pela estrada, realizando, para despistar, serviços manuais. Ameaças provocaram ameaças em escala assustadora. Todas as noites, às 22 horas, os telefones dos postos policiais de toda a Itália tocavam, e os chefes dos postos comparavam dados sobre pessoas presas nas ruas sem a cédula de identidade, já então obrigatória. Só em Roma, eram presos muitas vezes cerca de 300 pacatos cidadãos. Uma temível rede de 680 agentes especiais tomava a seu serviço, compulsoriamente, milhares de zeladores de prédios de apartamentos, garçons e motoristas, na qualidade de agentes secretos. Conhecido como OVRA, Organizzazione di Vigilanza e Repressione del Antifascismo, o grupo censurava telefones, prestava informações sobre todas as pessoas que recebiam correspondência do exterior e, mesmo, preparava relatórios a respeito dos grafitidos mictórios e reservados públicos. Para os antifascistas classificados no novo Código Penal, no mesmo nível dos proxenetas e vendedores de entorpecentes, a situação oferecia lúgubres perspectivas. Todos os partidos e jornais contrários ao governo eram, agora, letra morta. Logo depois, a instituição do júri foi substituída por tribunais especiais presididos por juízes militares, que negavam direito à apelação ou à indicação de testemunhas de defesa. Os que previram que página 120 marco aconteceria talvez 10 mil ao todo tiveram a sorte de fugir, como Pietro Nini, antigo aliado de Mussolini, para a França, os Estados Unidos ou a Inglaterra. Para os que ficaram, mais cedo ou mais tarde, La Madama sorriu nome em código para a situação crítica de 10 mil homens e mulheres colhidos pelos tentáculos da OVRA, e que eram banidos para a residência compulsória nas estéreis ilhas de Pontini e Lipari. Não deixava de ser estranho que o fanfarrão Ítalo Balbo nutrisse dúvidas quanto ao resultado de tudo aquilo. O arguto chefe de Ferrara observara que Mussolini, semanas depois de seu notável discurso de ditador, havia sofrido um distúrbio gástrico e vomitara sangue. Durante 40 dias estivera gravemente enfermo com sua úlcera do duodeno já adiantada. Forçamo-lo a tornar-se ditador, admitiu Balbo. Mussolini, porém, não possui qualidades para isso. Para os jornalistas estrangeiros, no entanto, Mussolini era um tirano feito sob medida, e não hesitavam em dizer-lhe isso pessoalmente. Em Locarno, Suíça, um mês antes do primeiro atentado contra a sua vida, 200 jornalistas que faziam a cobertura dos trabalhos de uma comissão de 5 potências para resolver uma questão de fronteiras, juraram solenemente boicotar toda e qualquer entrevista que o Duce desejasse conceder à imprensa. Se eles têm algum protesto a fazer, eu tenho um cesto pronto a recebê-lo, disse, ironicamente, quando soube do caso. Para um homem que desejava estar sempre em evidência, aquele menosprezo era sobremodo insuportável. Incapaz de não levar em consideração tal circunstância, atravessou o saguão do Palace Hotel, de Locarno, à procura do principal jornalista naquele caso, George Slocum, do London Daily Herald. O encontro foi agitado. Sob uma bateria de olhares curiosos, o Duce avançou até Slocum, impertigado, para desafiá-lo. Então, como vai o comunismo? Perguntou. Página 121 marco sem dar atenção à mão que o interlocutor lhe estendera. Slocum respondeu friamente, não sei, não sou comunista. Desconcertado, Mussolini resmungou, nesse caso, talvez eu esteja enganado, e virou-se abruptamente. É o que acontece, muitas vezes, ao senhor. Foi o canto do cisne de Mussolini na Europa livre. Dali por diante, durante 12 anos, não mais atravessou as fronteiras do país, enraizou-se firmemente no solo italiano, onde, como um novo lema de regime, se proclamava estridentemente, Mussolini sempre tem razão. Não obstante Mussolini evitasse o mundo, estadistas e sábios não deixavam de procurá-lo. De 1926 em diante, nenhum homem assinou maior quantidade de pactos de amizade que o ministro das Relações Exteriores Benito Mussolini, 8, em 4 anos. Entre seus admiradores destacava-se Austen Chamberlain, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, homem de 63 anos de idade, sempre de monóculo, que lisonjeava o Duce e o levava a passeios de iate visando a dissuadir a Itália de apoiar a França em alguma manobra política hostil à Grã-Bretanha. Dezenas de outros seguiram-lhe o exemplo. Para eles, Mussolini era o homem de ação num mundo que se caçara de palavras, o homem que, até 1929, havia concedido 60 mil audiências e despachado quase 2 milhões de petições de cidadãos comuns. Era um novo César surgido no século XX, que vencera o bolchevismo e fizera os trens correr no horário, mas poucos dos 30 mil que, por ocasião do Natal, lhe enviaram todos os anos cartões de boas festas, tiveram oportunidade de conhecer-lhe a verdadeira natureza. Suas maneiras
maneiras confiantes e simples, sua voz grave e melodiosa, faziam com que a maioria das pessoas simpatizasse com ele à primeira vista. Até uma criatura como Mahatma Gandhi lamentou certa vez, página 122 Marco infelizmente não sou um super-homem como Mussolini. O arcebispo de Canterbury considerava-o a única figura gigante da Europa. O banqueiro Otto Kahn declarou, o mundo tem uma dívida de gratidão para com ele. Thomas Edison confessou, é o maior gênio da idade moderna. Até Winston Churchill, chanceler do erário da Grã-Bretanha, quando visitou Mussolini em princípio de 1927 ficou impressionado após as primeiras dúvidas. Ao entrar no Palácio Chigi com seu guarda-costas o detetive e inspetor Walter Thompson, Churchill começou por se espantar quando dois guardas lhe pediram para apagar o charuto. Para a surpresa de Thompson, Churchill concordou sem protestar, mas ao entrar no gabinete de Mussolini observou, irritado, que o Duce permanecera sentado. Imediatamente, com expressão grave, Churchill tirou do bolso sua charuteira de ouro, escolheu um Romeu y Julieta, demorou para acendê-lo e dirigiu-se depois para o Duce que, espantado, se apressou a erguer-se para apertar-lhe a mão. Terminada a conferência, Churchill declarou aos jornalistas, se eu fosse italiano, tenho certeza de que estaria ao lado de vocês, do começo ao fim, na luta contra os apetites bestiais do leninismo. Havia, entretanto, um admirador que Mussolini evitava resolutamente. Mais ou menos a esse tempo chegou-lhe à mesa um pedido do Major Giuseppe Lenzetti, diretor da Câmara Italiana de Comércio, de Berlim. Certo Adolf Hitler, de 37 anos de idade, chefe do Partido Nacional Socialista nessa ocasião com 49 mil adeptos, tinha tão profunda admiração pelo Duce que deseja ter a honra de possuir uma fotografia sua autografada. Com letras garrafais Mussolini escreveu, obliquamente, no memorando, pedido recusado. Página 123 Marco Rosetta Mancini, jovem de 18 anos de idade, achava-se presa de grande excitação. Convites para jantares no apartamento do tio, em Roma, eram sempre os presentes mais desejados, e uma oportunidade para a filha de Edvige, a irmã mais moça de Benito Mussolini, pôr o vestido de soirée de tafetá amarelo que o Duce tanto admirava, e ser cumprimentada como dama da moda. Mas naquela noite de janeiro de 1929 ela sentiu, no ar, algo que parecia envolver uma conspiração na Via Rasella. Findo o jantar, Mussolini tomara seus Stradivarius e estava em meio à melodia da Ramona quando Cesira Carossi, a serena mulher do campo que substituíra Cirilo Tambara como governanta, entrou furtivamente na sala. Quase num murmúrio anunciou a Mussolini, aqueles cavalheiros estão aqui de novo e desejam falar com o senhor. Imediatamente, qual um pequeno escolar apanhado em culpa, Mussolini levou o dedo aos lábios ordenando silêncio. Espere em meu quarto de vestir, disse a Rosetta. Talvez seja esta uma noite histórica. Embora encostasse o ouvido à porta que ligava o quarto de vestir ao escritório, Rosetta nada ouviu senão um murmúrio de vozes até, finalmente, o murmúrio terminar e a porta de fora bater. Quando Mussolini irrompeu no quarto de vestir, Rosetta percebeu que seu rosto se tornara, de repente, radiante. Aflito para partilhar seu segredo com alguém, o Duce sacudiu um dedo autoritário à feição de mestre escola. Sabe o que é a questão romana? Indagou. Rosetta sabia, um problema que dividirá a nação durante quase 60 anos. Quando em 1870 a Itália arrancou Roma dos Bourbons, seus senhores, o poder temporal do Papa Pio IX terminou. Até aquele tempo a soberania dos papos estendia-se por mais de 25 mil quilômetros quadrados, vasta região que ia do Mediterrâneo ao Adriático. O Papa era semelhante a um rei. Mas Pio IX, recusando qualquer compensação ou, mesmo, página 124 Marco reconhecer o Estado, tornou-se, voluntariamente, prisioneiro no pequenino Estado independente, o menor do mundo, a cidade do Vaticano. Dali para diante persistiu a questão romana profunda dissidência entre o papado e o governo nacional com todos os papos até o do 161º, Pio XI, o corpulento e Equilarate, de 72 anos de idade. Deleitado com a resposta inteligente da sobrinha, o Duce riu gostosamente. Bem disse, eu, Mussolini, estou quase certo de que serei coroado de êxito onde estadistas Community, Crispi e Orlando malograram. Imagine, não há mais necessidade de os italianos ficarem divididos entre as obrigações como católicos e as obrigações como cidadãos. Embora fossem poucas as pessoas que sabiam, Mussolini vinha trabalhando por esse momento há quase 6 anos. Em 19 de janeiro de 1926 avistara-se pela primeira vez, secretamente, com o cardeal Pietro Gaspari, secretário de Estado do Vaticano, homem de 71 anos de idade, no apartamento de Ponto um senador, na Via del Guisso. Ambos chegaram ao apartamento por entradas diversas. Mussolini, mais tarde, confiou a Giacomo Acerbo, subsecretário da presidência do Conselho. Antes de começarem as conversações preliminares, eles queriam assegurar-se da estabilidade de nosso governo. No que lhe dizia respeito, o cardeal ficará impressionado com a disposição de Mussolini para conceder ao Papa, sem demora, domínio sobre um setor de Roma, mas julgava que a Câmara dos Deputados talvez não aprovasse isso. Mussolini não considerou impedimento esse fato, a Câmara seria mudada. Ainda assim, o cardeal objetou, dizendo que a consequência de mudar a Câmara sem alterar a lei eleitoral seria os eleitores fazerem retornar os antigos deputados. Nesse caso, precisamos modificar a lei eleitoral, declarou o Duce. Mas Mussolini foi mais longe. Durante 5 anos procurou dar ao Vaticano prova de sua sinceridade. Encorajado por seu devoto irmão Arnaldo, página 125 Marco expediu ordem no sentido de os crucifixos voltarem a ser colocados nas salas de aula do país e nos hospitais onde o Ressurgimento os havia banido e fez voltar a obrigatoriedade do ensino da religião. A missa tomou-se parte integrante de toda a função pública. Aumentou as subvenções ao clero através dos fundos públicos, retirou muitos padres de suas paróquias para servirem como capelães da milícia, destinou 3 milhões de liras aos reparos de que necessitavam as igrejas danificadas pela guerra e isentou os noviços do serviço militar. Para Pio XI, havia outros fatores que depunham a favor do Duce. O sumo pontífice, de óculos e voz suave, que outrora havia sido núncio apostólico em Varsóvia, recordava-se ainda do grande terror que de todos se apoderara quando, em agosto de 1922, os bolchevistas se encontravam às portas da cidade. Embora muitos diplomatas fugissem, ele permanecera em Varsóvia e vira o exército vermelho ser dispersado. Sua aversão pelo bolchevismo não diminuirá com o passar dos anos. Para Pio XI, Mussolini era a única proteção contra um golpe comunista, e as reformas morais que ele havia iniciado fortaleciam, sem dúvida, essa convicção. Meses depois de apoderar-se do poder, o Duce fechará 53 bordéis de Roma, encerrará as atividades das casas de jogo, criará silos para mais de 5 mil crianças abandonadas e fechará 25 mil bares, proibindo, nos restaurantes, a entrada de jovens menores de 16 anos. No Natal de 1925, como que para colocar em ordem a própria casa, ele e Rachel casaram-se de novo, em cerimônia religiosa. Como sempre, os motivos que guiavam Mussolini pareciam emaranhados. A Arnaldo, o único homem com quem podia falar livremente, confessou as saudades que sentia dos dias da infância, quando a mãe lhes fazia o sinal da cruz na testa antes de acomodá-los na cama. À noite, um velho livro de orações de rosa, já amarelecido, e sua pequena corrente de ouro onde pendia a imagem de Nossa Senhora, que ele usará ao pescoço, eram 2 de seus mais preciosos bens. Era como se a natureza ponderada e sensível da mãe temperasse a manifesta violência de Alessandro. Mussolini não era, como a maioria dos adeptos do fascismo, inimigo figadal dos padres, somente da boca para fora dera atenção às primeiras manifestações dos fascistas exigindo a desvaticanização da Itália e o confisco de todas as páginas 126 Marco propriedades da Igreja. Sabia também, entretanto, que nenhum regime poderia sobreviver indefinidamente, na Itália, sem a tácita aprovação do
papado, e nenhum primeiro-ministro trabalhará mais arduamente que ele para consegui-la. Contou, no entanto, a Rosetta então presa de admiração, que ele permanecerá em segundo plano. Dois homens, principalmente, haviam examinando os 20 esboços sucessivos do tratado e da concordata, em 150 reuniões, o professor Francesco Pucelli, irmão do sacerdote que, futuramente, seria o Papa Pio XII, advogado do consistório, e Domenico Baroni, plenipotenciário do Estado. Mas naquele mês, em seguida à morte de Baroni, Mussolini prosseguirá nas negociações, daí as visitas de Pucelli, que muitas vezes se estendiam das 21 horas à 1 da madrugada. O Vaticano tinha boas razões para sentir-se satisfeito. Sob os termos do Tratado de Latrão, assim chamado em homenagem à Igreja Episcopal do Papa, São João de Latrão, o governo pagaria de 10 milhões libras esterlinas em dinheiro e títulos de renda governamentais como indenização pelos estados papais confiscados pelo Ressurgimento. Confirmou-se a absoluta soberania do Papa sobre os 110 acres de terras que formavam a cidade do Vaticano, bem como foi o catolicismo considerado religião oficial do Estado. Do ponto de vista de Mussolini, o Vaticano era obrigado a reconhecer o reino da Itália com Roma como capital ad perpetuam, e a permanecer fora de toda e qualquer disputa temporal, se bem que todos os bispos devessem, dali por diante, ser aprovados pelos fascistas e prestar juramento de lealdade ao Estado, ao rei e ao governo. Todas as nuvens serão em breve dissipadas, disse Mussolini a Rosetta naquela noite. E isso ocorreu mais cedo do que Rosetta imaginou. Por volta do meio-dia de 11 de fevereiro, uma segunda-feira, extenso cortejo de automóveis deslizou, em meio à chuva, em direção ao Palácio de Latrão, residência dos bispos de Roma há mais de 1000 anos. No vasto salão das missões, o cardeal Gasparri, depois de dar as boas-vindas a Mussolini, que nessa ocasião envergava casaca, e a seus ministros, assinou o acordo final com uma grossa caneta tinteiro de ouro que depois presenteou ao Duce em nome do página 127 Marco Papa. Ladeado pelo sorridente Dino Grande, Mussolini, por sua vez, assinou. Fora, a chuva caía impiedosamente, encharcando a multidão que se aglomerara diante do palácio, formando estranho contraste, os seminaristas da universidade local e os homens da milícia envergando camisas pretas. Quando Mussolini apareceu, soou o ângelus na Basílica de São João de Latrão. Ouviram-se, por momentos, as palavras sulins do Tideum dos seminaristas, absurdamente misturadas com os brados estridentes eja, alaua dos fascistas. No dia seguinte, terça-feira, os romanos presenciaram um espetáculo do qual jamais se esqueceriam. Pela primeira vez, desde 1870, a bandeira tricolor e a bandeira branco-amarela do papado pendiam lado a lado ao longo das ruas. Uma procissão, assinalando o 7º aniversário da coroação de Pio XI, desfilou durante 2 horas em direção à grande basílica de São Pedro, capuchinhos de longas barbas e manto marrom, cônegos, bispos de mitra e cardeais com os trajes escarlates. Vinha, depois os clarins de prata acompanhando o murmúrio do eco ai ao Papa o Sumo Pontífice. Um raio de sol projetou-se de lado, através do gigantesco zimbório para cair, obliquamente, sobre sua santidade, que trajava o manto dourado e era conduzido em sua sédia gestatória à cadeira dourada, carregada por 12 servos em trajes de brocado e, suavemente balançado, se dirigia para o altar da confissão. Subitamente, incapazes de conterem-se, 35.000 pessoas prorromperam em estrondosos aplausos. Pio XI, embora tivesse solicitado que não se fizessem manifestações, não pôde reprimir a emoção. As lâmpadas que brilhavam diante do túmulo do apóstolo Pedro revelaram as lágrimas que lhe desciam pelo rosto. Em toda a Itália, naquela noite, o povo demonstrou sua gratidão. Dos mais pobres vilarejos da Sicília às aldeias construídas nas encostas das montanhas, acima do lago Como, encheram-se as igrejas para ofícios de ação de graças cheios de simplicidade. A Itália, vigorosamente católica, deixara de ser uma terra dividida, visto haver o governo celebrado a paz com o Santo Padre. Página 128. Marco iluminado pelas chamas douradas de milhares de velas, o povo ajoelhava-se, aos milhões, e elevava preces por Pio XI que devolvera Deus à Itália e a Itália a Deus e pelo homem a quem, segundo suas palavras, a providência ordenara que promovesse a reunião, Benito Mussolini. Ambos sorviam martini seco, a bebida em voga naquele ano, e conversavam sobre assuntos banais. Fora do Grão Hotel de Roma um vento de março soprava ferozmente, agitando os jatos brancos da fonte Isidra, à semelhança de plumas de avestruz. Mulheres envoltas em mantos de Vaison chegavam, resmungando, ao bar de coquetés, retocando os elegantes penteados criados por Etílio ou Alberto. Ela rejeitou os amêndoas, as batatinhas fritas e as azeitonas. Uma atriz devia cuidar do corpo. Ele comia com prazer. Nunca se preocupara com o corpo, tão só com os cabelos. Estes estavam empastados de óleo de macaçarim no escritório. Nas tardes de pouco movimento, eram mantidos presos numa rede. Ele sorriu zombeteiramente para ela, gozando a curiosidade em que a deixara. O pianista começou a executar a canção da moda, Addio, Bella Signora. Ela era Maime Aylmar, de 30 anos de idade, uma estrela que havia conhecido tempos mais brilhantes e que figurara em grandes cartazes. Ele, Galeazzo, filho do herói naval da Primeira Guerra Mundial, que havia ajudado Mussolini a chegar ao poder, dramaturgo fracassado, subredator e frequentador de círculos boêmios, agora, aos 27 anos de idade, era diplomata insignificante, que havia servido no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, attaché da embaixada recentemente criada junto à Santa Sé. 6 anos atrás, quando a companhia de Maime, em turnê, passara por sua terra natal Liorni, encontraram-se e tornaram-se amantes. Você sabe quão cético eu era a escrever-lhe ele. Agora estou mudado. Você me ensinou a conhecer o amor e a vida. E outra vez, não mais sou senhor de meu destino, somente você o dirige. Ela havia sido sua Maime cara, sua menina, ele, seu pupi. Quando Maime ia a Roma, ficavam de mãos dadas sob a mesa dos salões de chá do Bebiton, na Piazza de Espanha, antes de ele a levar para o apartamento dela na Via Veneto. Com a parte observadora de seu espírito, Maime sempre notara que ele era criatura. Página 129. Marco ciumenta, complicada e egoísta. Quando se achavam deitados um ao lado do outro, a conversa girava, sempre, em torno dos projetos de Galeazzo, de suas ambições e de seu futuro. Agora, inesperadamente, na primavera de 1930, 5 anos depois de uma separação tempestuosa, encontraram-se por acaso no Grand Hotel. Foi ele quem sugeriu alguns drinks, deliberadamente. Ao que parecia, passou a falar a respeito do recente casamento do filho do rei, o príncipe herdeiro Humberto, com a princesa Maria José, da Bélgica. Em seguida, sorrindo maliciosamente, contou à companheira, logo, também, vou dar esse grande passo. Maime mostrou-se curiosa, e furiosa por perceber que ficara curiosa. Alguém que conheço? Perguntou. Galeazzo apenas meneou a cabeça para atormentá-la. Uma coisa posso dizer, adiantou. Será um casamento que fará sensação. Maime procurou adivinhar. Dificilmente seria pessoa chegada aos círculos do Vaticano. O padre que chegara para abençoar as salas da nova embaixada ficara revoltado ao encontrar, sobre a mesa de Ciano, um cartão que dizia, saia de perto de mim, Deus. Parecia menos provável ainda que houvesse um elo com o partido. Quando o estudante, Ciano ficara famoso por um comentário que, em altas vozes, fizera, alguém poderá dizer o que são esses fascistas. Para mim, parecem um bando de delinquentes. Certa vez, quando passeava com Maime nos jardins Borghesas, o Duce passara em seu automóvel e a multidão apressara-se a fazer a saudação romana. Galeazzo, no entanto, continuara o passeio completamente indiferente. Você não sauda o chefe?
Perguntou Maime. Ele contentou-se em sacudir os ombros. Página 130. Marco, não me diga que você vai casar-se com a filha de um rei, gracejou ela, procurando encarar a situação com expressão corajosa. Galeazzo, porém, apenas sorriu misteriosamente. Quase isso, quase foi tudo o que disse. Corado e orgulhoso em sua casa bem feita, o Duce olhou para os filhos Vittorio e Bruno e disse-lhes em tom sincero: rapazes, conformem-se com isto, quando vocês se casarem, não haverá tanto aborrecimento. Quanto a mim, a cerimônia de hoje cansou. Por volta das 17 horas de 23 de abril de 1930, quarta-feira, os jovens sabiam como ele se sentia. Fazia apenas 6 meses que a família de Mussolini se reunira em Roma depois de 7 anos de separação, quando, por fim, graças à amabilidade do príncipe Giovanni Torlonia, se instalou na mansão de estilo grego, de paredes altas, na Via Nomentana, até então muitas vezes usada pelo Duce como residência de verão. Viera depois a notícia de que a irmã de ambos, de 20 anos de idade, se casaria com o diplomata Galeazzuciano após 10 semanas de namoro agitado. Foi como se explodisse uma bomba. E por fim a suntuosa recepção do casamento que o Duce, normalmente parcimonioso, proporcionará à filha. Antes do champanhe e de alguns quitutes, 4.000 convidados permaneceram pacientemente em fila para Mussolini apresentar-lhes Eda e seu simpático e jovem esposo. Embora tivesse o Duce expedido telegramas a todos os prefeitos municipais da Itália, pedindo-lhes que economizassem nos presentes do casamento, houve maravilhoso sortimento em exposição: uma navalha com cabo de ouro e malaquita, oferecida pelo Papa Pio XI, um bracelete de ouro, cravejado de pedras preciosas, presente do rei, um pijama de seda, do Extremo Oriente, oferta de Gabriele de Annunzio. Da noite para o dia uma floresta de flores de cor branca, gladiolus, heliotrópios e camélias encherá a casa de 40 quartos, tantas, que Rachel enviou, depois, 4 caminhões cheios para o cemitério de Campo Verano, de Roma.